Muito boa tarde para você, começando esse Gol de quarta-feira com grandes times. A gente vai falar de equipes que marcaram época, de jogadores que fizeram história. Hoje o assunto é o time do Palmeiras do início da década de 90. Um time muito querido pelo torcedor do Verdão, mas olhado assim com uma raivinha pelo torcedor do Corinthians. O Pedro Cunha está neste momento finalizando a matéria. Vamos lá na ilha de edição para dar uma olhada como é que tá. E aí, Pedro, tá pronto? Tá no ar já. Calma. A gente vai falar agora de um time que era quase uma seleção brasileira que jogava de verde. Tinha Mazinho, Zinho, Roberto Carlos, Evair, Edmundo. Então dá o play aí. Não era fácil ser palmeirense no início da década de 90. Foram 16 anos amargando derrotas, sem muitos ídolos para admirar. Pior do que isso, ver os principais rivais acumularem títulos. O Corinthians conquistou seu primeiro brasileiro em 1990. Em 1992, o São Paulo foi campeão da Libertadores e, numa virada incrível sobre o Barcelona, tornou-se o melhor time do mundo. Era o pesadelo para qualquer torcedor do Verdão. Mas 1992 também seria um ano de grandes mudanças. Na política, no dia 2 de outubro de 1992, o atual senador Fernando Collor de Mello era afastado da presidência da República até a conclusão do processo, que resultou em impeachment e na perda de seus direitos políticos por 8 anos. No futebol, as notícias eram muito mais positivas para os frequentadores do antigo Palestra Itália. 1992 foi o ano da parceria entre o Palmeiras e uma multinacional italiana. O ano da criação de uma camisa histórica, verde com listras brancas, que faria os rivais tremerem de medo. Fazemos votos que possa ser uma camisa que venha também reencontrar a hegemonia e, acima de tudo, os títulos para o Palmeiras. Graças aos investimentos ousados do novo patrocinador, jogadores reconhecidamente talentosos foram contratados. O meiazinho, o zagueiro Antônio Carlos e o lateral Mazinho se juntaram ao volante César Sampaio, ao atacante Evair. Além deles, algumas revelações da época vestiram a camisa do Verdão, nada menos que o lateral Roberto Carlos e os atacantes Edmundo e Edilson. Então estamos chegando com o pensamento de ser campeão paulista e brasileiro. A primeira competição em 93 foi um campeonato paulista memorável para os palmeirenses. 30 jogos, 19 vitórias, 6 empates e apenas 5 derrotas. O Palmeiras terminou a primeira fase daquele Paulistão em primeiro. Depois disso, venceu todos os 6 jogos da fase de grupos e foi para a final. O adversário não podia ser melhor, o Corinthians, do goleiro Ronaldo e do matador Viola. E aqui a gente tem que fazer uma pausa para explicar as regras. Naquele ano no Campeonato Paulista, se houvesse uma vitória para cada lado na final, seria disputada uma prorrogação. Isso mesmo, prorrogação. No primeiro jogo da decisão, deu Corinthians. Olha só. Viola fez o único gol da partida e, na comemoração, ele imitou um porco, só para provocar. Uma brincadeira, com todo respeito ao Palmeiras, mas todo mundo estava procurando o porco, e o porco estava lá dentro da rede. Deu certo. Viola conseguiu provocar, mas deve ter se arrependido depois. O Palmeiras entrou na partida de volta com a faca nos dentes. E a explosão da sua torcida. Zinho abriu o placar. No segundo tempo, Evair. Olha o perigo, atenção, passou por todo mundo. Gol! E Edilson ampliaram. Edilson botou lá dentro. 3-0 Palmeiras. Se fosse hoje, o Palmeiras venceria a final pelo saldo de gols. Mas a decisão foi para a prorrogação. Evair fez mais um e deu fim ao jejum de títulos com 4-0 sobre o maior rival. E aí apita! O Palmeiras é campeão paulista de 93! Era dia 12 de junho de 1993, o dia em que ser palmeirense voltou a ser sinônimo de alegria. Apenas 61 dias depois, Palmeiras e Corinthians voltaram a se encontrar numa decisão. Dessa vez, era o torneio Rio-São Paulo. O Verdão venceu por 2-0 na primeira partida, 2 gols e show de Edmundo. O segundo jogo foi atípico, 0-0, mas que garantiu o segundo título seguido do Palmeiras em cima do Corinthians.
Era hora de buscar o Campeonato Brasileiro. E foi uma campanha quase perfeita. 16 vitórias, 4 empates e só 2 derrotas. O melhor ataque da competição, 40 gols marcados. Paulo Sérgio cobra o escanteio e faz um gol olímpico. O Palmeiras enfrentou na final um surpreendente Vitória, que tinha eliminado o Corinthians e estava cheio de jovens promessas como Dida e Alex Alves. Em Salvador, 1-0 para o Palmeiras. No Morumbi, Evair e Edmundo levaram o 7º título brasileiro unificado para o Palestra Itália. Esse ano foi meio turbulento, choveu pra caramba no campo do Palmeiras, né? Mas graças a Deus, o final foi um sol bem bonito e nós conseguimos esse título. Nós conseguimos aí o Campeonato Brasileiro, que abriria as portas aí para outras competições que nós desejamos e muito, que é a Libertadores e depois o Mundial. Bom, ao contrário do que o Zinho imaginava, na Libertadores o Palmeiras não foi bem e foi eliminado nas oitavas pelo São Paulo. Mas isso não chegou a desanimar a equipe, não. Esses arquivos que nós vamos ver agora são os arquivos conhecidos como os arquivos do ano do bis. Dessa vez a competição estadual era de pontos corridos, mas para esse Palmeiras não importava o formato do campeonato. Foram 30 jogos, 20 vitórias, 7 empates e só 3 derrotas. 63 gols a favor, 22 contra. O bi-estadual estava na mão. A torcida do Palmeiras comemora o bicampeonato estadual. Numa bela troca de passes do ataque, o colombiano Fred Rincón marcou este golaço. E o Palmeiras venceu o Ituano por 1-0. Quando o juiz apitou o final da partida, os torcedores invadiram o gramado do Parque Antártica para comemorar. Mas a soberania viria com o bi brasileiro e, de quebra, fazer do maior rival o maior freguês. O Palmeiras já não tinha mais Edilson, mas tinha Rivaldo em plena forma. E assim como no ano anterior, o time de Vanderlei Luxemburgo sobrou. Chegou à final mais uma vez contra o Corinthians, e mais uma vez com facilidade. Graças a um efeito suspensivo, o Palmeiras pôde escalar Edmundo e Antônio Carlos. No primeiro jogo da final, deu Palmeiras 3-1. Marques também encheu o coração dos corintianos de esperança ao abrir o placar do segundo jogo da final, logo aos 3 minutos depois da cobrança de falta de Marcelinho. Mas contra aquele Palmeiras, as tentativas eram em vão. Rivaldo deu o golpe final e empatou a partida aos 36 do segundo tempo. Era o gol da desforra do bicampeonato brasileiro, do troco depois de 16 anos de provocação. O Palmeiras repetia o bicampeonato da academia da década de 70. Depois disso, o time se desmanchou. Mazinho, Evair e Roberto Carlos foram jogar fora do país. Edmundo foi para o Rio de Janeiro. Mas com 5 títulos em apenas 2 anos, 3 deles em cima do Corinthians, esses jogadores foram responsáveis pela recuperação do orgulho de ser palmeirense.